Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Desejo a vocês uma manhã de paz, de alegria na presença do Senhor. E que este domingo seja um domingo repleto de oportunidades para uma boa convivência em família, para que todos possam desfrutar de um ambiente acolhedor. Nós estamos seguindo uma série de estudos bíblicos na nossa EBAD, baseado na carta de Paulo aos Efésios. Estamos falando sobre o tema da redenção, que é um tema teológico bastante caro para a teologia cristã. E nós queremos aproveitar essa oportunidade para convidar você para acessar os materiais de estudo que temos disponibilizado para essa série. Nós temos uma apostila que está disponível em nosso blog. Você pode baixar, imprimir, acompanhar a leitura dessa apostila no seu próprio equipamento, seja um celular, um notebook, um computador de mesa. Você fique à vontade, ele é um material disponibilizado para que você possa ler, imprimir, compartilhar se quiser, enfim, tudo aquilo que você sentiu o desejo de fazer para esse material. Ele nos acompanha, ele está sendo elaborado gradativamente, está atualizado, está no formato de e-book e espero que, se você já baixou uma versão anterior, aproveite para baixar a versão mais atualizada. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves, da Igreja Batista da Orla Oceânica, e quero aqui, neste momento, dar continuidade à nossa jornada de estudos bíblicos. Então, vamos lá na nossa apresentação, que nós temos preparado sempre. Esse é o outro material que temos disponível, né? Em todas as nossas aulas, nós temos um material disponível de apresentação que corresponde àquela apostila. Tem outro material? Tem sim, tem a Bíblia que você deve ter em sua casa. Aproveite para acompanhar a leitura bíblica no seu exemplar. Nós usamos a versão da NVI aqui, os textos estão impressos aqui na apostila, aqui na apresentação e na apostila. Mas você pode acompanhar em sua própria Bíblia e conferir se realmente é assim que a sua Bíblia diz. Para nós não faz diferença alguma as múltiplas versões das Escrituras, porque elas nos ajudam, essas muitas versões nos ajudam a compreender melhor a mensagem que o texto nos traz, ok? Nessa aula de hoje, nós estaremos já estamos na nossa quarta aula, nós vamos falar sobre o tema da geração de uma nova forma de viver no mundo, que alguns teólogos chamam de nova humanidade, o novo ser humano em Cristo. Para muitas da teologia mais tradicional, aquela expressão da nova criatura em Cristo, o novo humano gerado pela fé em Jesus Cristo. Esse é o nosso tema. Nós somos chamados a viver de uma outra forma a nossa humanidade, para sermos humanos de um outro modo. E é isso que nós vamos descobrir nesta passagem que vamos abordar, vamos analisar na manhã deste domingo. O texto se encontra em Efésios capítulo 2, versículos de 11 a 22. Efésios 2, versículos de 11 a 22. Eu vou ler a transcrição da palavra que eu coloquei aqui na nossa apresentação e está lá na nossa apostila. Se você não tem o exemplar da Bíblia, não tem problema, você vai poder acompanhar aqui, tá bom? Então vamos fazer a leitura juntos e juntas? Acompanhe aí, por favor. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamavam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época
vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário junto ao Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? O Paulo tem uma maneira extraordinária de escrever. Ele prende a nossa atenção, a gente vai seguindo a sua linha de argumentação e ele deixa muito claro uma linha de pensamento que fala sobre a nossa nova condição como crentes em Cristo Jesus, como seguidores de Jesus Cristo, como cristãos no mundo. Então, esse texto ele se reveste de uma certa importância, porque aqui Paulo já está trazendo, a partir desse momento, Paulo já está trazendo a realidade da redenção, que é um conceito abstrato da teologia, um conceito que a gente viu nas primeiras aulas, que é um conceito muito teórico. E aí ele está trazendo essa teoria para dentro da realidade vivencial. Qual é a realidade vivencial colocada aqui? O fato de que nós estamos no mundo e somos chamados a vivermos essa condição de redimidos, de pessoas alcançadas pela graça no contexto dessa realidade que nós estamos, fazendo uma diferença. O que nós vivemos antes de conhecermos, antes de tomarmos uma decisão, antes de fazermos essa escolha por Jesus, e agora a nossa condição depois de fazermos a nossa entrega de vida a Jesus Cristo. Então, meus queridos, minhas queridas, o tema vai falar de uma relação entre dois conceitos filosóficos que nós precisamos entender bem dentro dessa discussão teológica que o apóstolo Paulo faz. O primeiro conceito é o conceito de alienação. E o segundo é o tema da reconciliação. O que seriam esses dois termos? Nós temos que ter muito cuidado ao falar sobre essas duas expressões para não cairmos no senso comum, no modo mais comum de se usar essas expressões. Alienado, geralmente se diz uma pessoa louca ou uma pessoa perdida, alguma coisa muito desagradável. E às vezes funciona até como uma ofensa. Mas existe uma abordagem pela qual nós vamos utilizar aqui, vamos nos apropriar da maneira como a filosofia utiliza a expressão alienação.
Também a ideia de reconciliação, porque a reconciliação é um tema bastante forte dentro da teologia. Não quer dizer que a gente está se vinculando a alguma coisa inexistente. Não, nós estamos criando uma nova relação na pessoa de Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo deixa muito claro que a condição humana, de um modo geral, sem exceção, ninguém fica de fora. A condição da humanidade sem Deus é de completa alienação. Não é uma ofensa, tá bom? Se você não é cristão, não entregou ainda a sua vida a Cristo, mas está aqui para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida, eu não quero que você se sinta aqui menosprezado, porque nós todos somos isso. Sem Deus, nós não somos nada. Nada. E a ideia mais clara e tirada da filosofia é a ideia da alienação mesmo. O que é alienação? Você sabe o que é? A alienação corresponde ao ato de tornar-se alheio a algo ou alguém, indiferente. Como se fosse uma pessoa que não está nem aí. É isso. Uma vez perguntaram a José Saramago, que sempre foi muito conhecido pelo seu ateísmo. Aliás, essa pergunta foi feita até aqui no Brasil, na Feira de Literatura lá de Paraty, quando ele veio, né? Então perguntaram ali por que ele não acreditava em Deus. E ele disse, eu não sei do que você está falando. O que é Deus? Quem é Deus? Quem é essa pessoa? Eu não sei do que você está falando. Esse tema não cabe numa pergunta. Esse é o estado de alienação. Ah, pastor Irênio, você está falando que o José Saramago era um alienado. Não falei isso. Só falei que dentro da perspectiva teológica, ele está indiferente a Deus. Indiferente. Que dentro do conceito filosófico teológico tem a ver com essa alienação em relação a Deus. Deu para entender? Já ficou bem claro? Ficou mais tranquilo para você? Mas eu vou insistir na palavra alienação aqui, tá bom? É como se fosse uma incapacidade de pensar e agir por si próprio em relação a esse tema. Eu não sei o que decidir. O sujeito alienado perde a consciência de si, a noção de seu valor e de sua própria identidade como um vazio existencial. Naquela questão da fé, naquela questão da crença, existe um buraco na sua consciência que ele não consegue preencher com nada desta vida. Esse estado de alienação se dá por três modos em que essa alienação filosófica, que é também teológica, se dá. Primeiro, uma alienação em relação a si, essa incapacidade de crer, não admitir que é possível você levar em consideração a existência de Deus, levantar a hipótese de Deus sobre sua vida. É uma alienação em relação a si mesmo. Uma alienação em relação a Deus, de não ter parâmetros, não conseguir estabelecer parâmetros para entender que há um Deus. Não sei como, não sei de que modo, mas que existe, existe. E, em terceiro lugar, a alienação em relação à vida comunitária, que é rejeitar a ideia de que as pessoas que acreditam em Deus, que entregam sua vida ao Senhor, possam ter uma vida inteligente, agradável, serem pessoas de bem, pessoas comuns, pessoas que fazem o bem, pessoas até que podem ter um lugar na sociedade. Isso se vê muito na nossa cultura contemporânea. Há uma tendência muito grande de achar que pessoas religiosas, principalmente pessoas evangélicas, bom, eu abro um parêntese aqui para lembrar que ultimamente os evangélicos, alguns setores evangélicos têm dado muita razão para isso. Mas, meus queridos, minhas queridas,
E existe vida inteligente na igreja evangélica, sim. E achar que só porque a pessoa é seguidora de um grupo religioso, ela é uma pessoa limitada na sua compreensão, como se fazem em alguns segmentos acadêmicos, em alguns setores políticos, achar que pelo fato da pessoa ser portadora de uma fé, isso já rotula a ela como uma pessoa limitada. Mas, na verdade, o que a teologia diz é que o que existe, na verdade, é a pessoa que não tem essa compreensão é que acaba tendo uma dificuldade de compreender, há uma lacuna, e eu vou chamar essa lacuna de alienação, sim. A pessoa sem Deus é uma pessoa indiferente a qualquer possibilidade da relação com Deus. Então, em Cristo, o ser humano é chamado a superar essa condição, a deixar de lado. Eu me lembro na defesa da minha dissertação de mestrado, era uma banca formada por pessoas da filosofia, era uma banca da filosofia. E havia uma das examinadoras, era declaradamente ateísta. E no final da minha apresentação, da defesa, quando já estava aprovado, com recomendação de publicação e tudo, aí a professora ela disse o seguinte: olha, Irênio, eu não nego que eu tenho um preconceito muito grande com a fé cristã. Eu tenho um problema sério com o cristianismo. Eu sou ateísta. Mas esse conceito de Dietrich Bonhoeffer, que era a minha dissertação, era sobre a ética de Bonhoeffer, esse conceito de Dietrich Bonhoeffer da experiência arreligiosa ou do cristianismo arreligioso, isso aí me interessou. Eu quero conhecer mais sobre isso. E é exatamente a partir da pessoa de Jesus que a gente pode ter uma outra perspectiva. É em Cristo que a gente pode ter uma nova dimensão das nossas relações, em que a fé, a crença, a existência de Deus ganha um novo significado, um novo espaço. Então, é a partir da pessoa de Jesus Cristo que o ser humano é chamado a superar sua própria alienação. Quando ele é chamado a conformar, ou seja, a assumir para si a forma de Jesus Cristo. Viver como Cristo viveu. Viver de um modo em que Cristo tenha espaço em sua vida. Puxa vida, pastor, não é fácil, hein? É claro, eu não estou aqui para facilitar a vida de ninguém, tá bom, gente? Eu estou aqui para apresentar as Escrituras, porque o Evangelho, ele não é uma proposta de vida fácil, porque a vida não é fácil, vida de forma nenhuma, a vida é conflito o tempo todo. E se você quiser viver como um cristão no mundo, vai enfrentar também desafios. Temos o desafio, e o desafio cristão, o grande desafio cristão, é conformar a vida à pessoa de Jesus Cristo. É você ter uma identidade com Cristo. É você viver de uma tal maneira que a sua vida demonstre a presença de Cristo no seu modo de viver. Que difícil, né? Muito difícil, eu concordo. Não quero me colocar aqui como exemplo disso. Não, nós não temos referenciais muito claros sobre isso. Entre os cristãos existem pouquíssimos, raríssimos referenciais de pessoas que assumem a vida de Cristo em sua própria vida. Raríssimos, muito raros. Às vezes a gente consegue até aplicar alguns aspectos, mas
totalmente. Olha, gente, a gente está aprendendo, estamos aprendendo. E vamos aprender juntos. Vamos aprender juntos isso aqui. Vamos fazer essa caminhada juntos, errando, acertando, tentando aqui, tentando dali, e cada dia aperfeiçoando a nossa vida com Cristo, de tal maneira que a nossa vida esteja conformada à vida de Cristo. Ou como Bonhoeffer dizia, né, já que eu citei, né, que a forma de Cristo ganhe forma na minha vida. Agora, como é que é essa humanidade alienada no pensamento do apóstolo Paulo? Bom, ele faz um retrato falado da humanidade sem Cristo, como que ela vive, né? O versículo 12 apresenta uma quantidade de problemas enfrentados pela humanidade decorrentes da sua própria alienação. Veja só, é uma humanidade sem Cristo. É uma humanidade separada da comunidade de Israel. Aqui não tem nada a ver com o Israel atual, tá bom, gente? O Israel atual existe desde 1948, alguma coisa assim, né? Acho que é isso, se eu não me engano, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. E aqui ele está falando do Israel bíblico, do Israel lá do passado, do Israel do Velho Testamento, aquele que foi parte da história da revelação de Deus. É o Israel histórico, tá bom, gente? Não confunda as duas coisas. Naquela época em que Paulo escreveu, Israel não existia como existe hoje. Israel era uma área dominada pelos romanos. E quando se falava de Israel, não se falava da nação de Israel, não existia nação de Israel naquele momento. O que existia era uma colônia, e era a colônia da Palestina, da Judéia. Era isso que existia, ok? Claro que a aspiração pelo Estado de Israel, que não existia na época, mas pela autonomia da nação de Israel, já existia naquela época também. Mas do Israel que estamos falando não é esse de hoje, tá bom? Terceiro, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Estavam fora da aliança, aquela aliança feita com Abraão, a aliança de Abraão. É o ideal abraâmico que está sendo lembrado aqui. Sem esperança, sem Deus. Então, para a gente entender essa série de problemas, né, teológicos, são problemas teológicos, não são problemas morais, não são problemas sociais, são problemas teológicos, que é a teologia que vai tratar isso, né? O apóstolo Paulo vai usar no versículo seguinte uma palavra que vai explicar melhor que condição é essa de alienado. Que alienação é essa? É o fato de estarem longe. A palavra longe é a palavra que mais chama a atenção no versículo de número 13. E nós somos convidados a sempre nos lembrar, de quem éramos, antes da manifestação da misericórdia divina na nossa vida. E nos lembrarmos também do ato amoroso de Deus em nosso favor, por causa dessa condição teológica, não da condição moral. Tá bom, gente? Aqui não estamos falando de moral ainda. Estamos falando da condição teológica. Estamos distante de Deus, longe de Deus, longe do amor divino, longe da graça. E aí entra, então, com esse verso 13, essa ideia, né, do que Cristo fez para tirarmos desse distanciamento, desse estado de alienação. O que ele fez? Ele cria em si mesmo
um novo ser. Ele é a imagem desse novo ser humano, desse humano que vive de acordo com a vontade de Deus, desse novo ser que veio trazer uma nova esperança, uma nova perspectiva para toda a humanidade. O próprio Cristo é o novo ser humano, o novo ser humano que vive de acordo com a vontade de Deus. Então, em Cristo é que nós vamos ser reconciliados com Deus. Por quê? Porque Ele é a pessoa que vai viver a humanidade que eu não consegui viver. Ele vai viver aquilo que nenhum de nós conseguiu viver, aquilo que nenhum de nós foi capaz de fazer. Somente Cristo foi capaz de viver a humanidade em sua plenitude. Verso 13, que nós havíamos mencionado anteriormente. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, vocês alienados, vocês indiferentes, vocês que viviam sem se importar com a sua própria existência, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, o humano perfeito é Cristo. E nós, então, fomos chamados a vivermos, a nos aproximarmos desse humano perfeito, ou na linguagem de Nietzsche, esse humano demasiadamente humano, que viveu a nossa humanidade na sua plenitude. A graça, então, nos aproxima de Deus, porque nos aproximar de Cristo é nos aproximar de Deus. E nos aproximarmos de Deus significa nos aproximarmos uns dos outros. Vivermos essa humanidade dentro de um contexto social muito mais amplo, muito mais comunitário e vivencial mesmo, onde todos e todas têm lugar. Não há exclusão a ninguém, não há judeu nem grego, homem ou mulher. Todos são chamados a viver essa nova humanidade em Cristo, em Cristo. Então essa experiência é que vai proporcionar paz e reconciliação para todas as pessoas. Por quê? A gente deixando aquele estado de alienação, de distanciamento da graça divina, do amor divino, agora em Cristo, somos reconciliados. Podemos viver a nossa humanidade na presença de Deus, sem a gente sentir vergonha dela. Estando em paz. Estando em paz. Eu acho isso lindo. O que você acha? Né? Pode comentar aí. Eu acho isso algo do mais significativo na fé cristã. O fato de que eu posso, do jeito que eu sou, assumir a minha humanidade na presença de Deus, não por minha causa, mas por causa de Jesus, que assumiu ser o humano perfeito no meu lugar. Versos 14 e 15 diz assim: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Então eu não preciso criar mais subterfúgios, né, como regras morais, mandamentos, religiosidades, rituais, para que eu possa viver a minha humanidade na presença de Deus. Não preciso mais disso. O que eu preciso é conformar a minha vida à vida de Jesus. Ah, mas pastor, é tão mais fácil a gente fingir, não é? Fingir que a gente faz tudo certinho, fazer uma mesura, ir lá no domingo na igreja, pagar os meus pecados, fazer minha penitência, dar a minha oferta, comer ali o corpo de Cristo, beber o sangue de Cristo representado na Eucaristia. É tão mais fácil assim, é tão mais simples, pastor.
mas não, o Senhor não nos chamou para isso. A gente não tem nada contra fazer, nem quem faça, tá bom, gente? Mas o Senhor nos chama a viver a nossa nova vida na conformidade com Cristo. Esse é o grande desafio que a gente tem pela frente. É ser nova criatura, ter uma vida nova. Ser nova criatura é permitir que a imagem de Cristo tome forma na nossa vida. Está preparado para isso? Está tentando fazer? Você que já é cristão ou cristã, está tentando fazer isso? Eu estou, não é, meu irmão, minha irmã? E eu quero convidar você a seguirmos juntos nessa jornada, continuarmos tentando. Eu acho que vou passar essa vida toda tentando. Até no fim da vida eu vou tentar mais um pouquinho, porque eu quero chegar na presença de Jesus e ouvir o vinde bendito de meu Pai. Não porque eu tenha alcançado, mas porque eu percorri a jornada de busca. Amém? Eu e você. Não é verdade, meus irmãos? Bom, agora essa nova humanidade é chamada, esse novo ser humano em Cristo, essa nova criatura, esse novo homem, essa nova mulher em Cristo, é chamado para viver uma nova relação com Deus. Uma nova relação com Deus. A obra da redenção é esse fenômeno que permite a todos e todas uma nova relação com Deus, livre de rituais, livre de sacrifícios, livre de mandamentos, ordens e regras morais, livre disso tudo. Você é chamado a viver na presença de Deus de forma autêntica, integral. Essa relação se dá na mediação do Espírito Santo. É quem nos proporciona um novo ambiente de vida, que concede vida a todos que se aproximam da graça. É o verso 18 que nos diz: pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Que lindo isso, né? É através dessa condição de novas criaturas em Cristo que nós somos chamados de filho de Deus, somos adotados como filhos do Pai e podemos chegar à presença do Senhor com total liberdade, exatamente porque tem um Espírito Santo que intercede por nós, que enche a nossa vida de alegria, de entusiasmo, de convicção, de fé, de confiança para estarmos na presença de Deus de forma plena, integral, como pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus e também conformadas à imagem de Cristo. Olha, gente, que desafio que nós temos, não é? Mas que privilégio também. Que privilégio a gente saber que é o Espírito que nos conduz a essa experiência de vida nova, essa experiência de vida transbordante. Então, a relação com Deus, ela não é mediada por uma religião. Não, é claro que a religião, ela é consequência dessa relação com Deus. E como consequência, muitas coisas da religião acabam perdendo sua relevância quando nós falamos que o que vem primeiro é a nossa relação com Deus, conformados à imagem de Cristo pela ação do Espírito Santo. É isso que é a nossa vida com Deus, nossa relação com Deus é isso. Não é o que você faz na religião. O que você faz lá na religião é consequência da sua relação com Deus. É lá que você vai cumprir os seus votos, é na sua religião. É lá que você vai servir ao Senhor. É lá que você vai fazer o bem. É lá que você vai colocar em prática os mandamentos. É lá que você vai viver em comunhão. Mas por quê? Porque a sua relação com Deus, ela está plena,
marcada pela ação do Espírito Santo em primeiro lugar. Bom, gente, essa humanidade regenerada, né? Redimida, transformada em nova criatura, ela é uma humanidade reconciliada em Cristo Jesus. Reconciliada por quê? Porque a gente não pode esquecer a nossa condição de transgressão. Lembra disso, gente? Foi dito em algumas aulas passadas, se não me engano, na primeira e segunda aula, a condição de pecadores que nós somos. Nós não temos esse direito por causa da gente. Quem nos dá essa garantia é a pessoa de Cristo. A nossa reconciliação não é pelos nossos méritos, não é pelos nossos belos olhos e nem por causa das nossas boas ações. A nossa reconciliação com Deus é por causa de Cristo, por causa de Cristo. Para a gente entender isso, nós vemos que Paulo faz uso de 3 metáforas para descrever o que é essa humanidade reconciliada. É a humanidade que vive uma nova vida. Que metáforas são essas? É a metáfora do reino, a metáfora da família e a metáfora do templo. Eu trocaria a palavra templo por morada. Ela cabe melhor aqui. Mas morada é uma expressão que vem lá da experiência mística, né? Teresa de Ávila, quando falava das moradas celestiais, e ela mesma sendo morada, pedindo que a sua vida seja morada. Aqui Paulo utiliza, nessa tradução, utiliza também a palavra morada. Mas a tradução mais tradicional, mais conservadora, aquelas dos textos mais antigos, utiliza a palavra templo. Mas vamos entender isso aqui. Olha só, gente. Paulo fala de um novo reino. Não um reino humano, não um reino baseado em regras humanas, em relações meramente de poder, mas uma nova relação de humanidade. A vida humana é orientada a uma nova lógica, a uma nova dinâmica de vida, em que o humano vem em primeiro, em que a vida está em primeiro lugar. Essa vida que o Senhor nos proporciona como dádiva, como bênção, como graça. Por isso que a Bíblia diz, né, que o reino de Deus é um reino de alegria, né, é um reino de paz, é um reino de justiça, é um reino de justiça. Ele diz assim: vocês já não são estrangeiros nem forasteiros nesse reino, mas concidadãos dos santos. Para quê? Para viver essa tal alegria, essa tal justiça, essa tal paz, que é o Espírito quem nos traz, que é dentro dessa relação com Deus que nós experimentamos. Em segundo lugar, nós somos uma nova família, nos constituímos numa nova relação humana entre uns e outros. A humanidade é convidada a experimentar uma nova perspectiva de comunhão uns com os outros, como se fosse uma família, como se estivéssemos numa mesma casa, como se estivéssemos numa casa comum, habitando no mesmo lugar. E a gente sabe como é que é a nossa família, como é que é a vida na nossa casa. Nem todo mundo pensa igual, as pessoas pensam cada um de um modo, cada um tem um gosto. E existem aquelas famílias onde cada um segue uma religião, cada um tem uma maneira de ser, cada um acorda num horário, tem uma vocação diferente. Assim é a humanidade. A humanidade é chamada a viver essa nova família. E a Igreja de Jesus, ela tem uma tarefa de ser a expressão dessa família humana, onde essa nova relação de humanidade tenha lugar, onde todos e todas possam conviver
como se estivesse numa mesma casa, numa mesma casa. Vós ou vocês são membros da família de Deus. Da família de Deus. Não de uma igreja somente, mas dessa relação em que o Senhor nos acolhe como seus filhos. E, finalmente, nós temos a ideia do templo, que é a ideia da morada que eu tinha falado, né? A humanidade tem a oportunidade de desenvolver um novo modo de se relacionar com Deus, como uma experiência interior. Anota aí no seu caderninho para depois você saber sobre essa questão da experiência interior, de chamar Deus para fazer parte da nossa vida íntima, tomar parte da nossa intimidade mais íntima, como dizia Santo Agostinho. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus. As Bíblias mais antigas, a palavra templo. E outras passagens bíblicas, né? Lembra que nós somos templo. Nós somos templo. Lugar da habitação de Deus. Onde Deus habita no mundo? Na nossa vida. No nosso interior. Nós somos a morada do divino. A morada do Espírito. A morada da graça. É em nós que essa realidade se faz. Amém? Olha, gente, essa palavra é muito desafiadora para todos nós, não é mesmo? Nós estamos aqui interpelados por esse grande desafio que é viver de acordo com a imagem de Cristo, o verdadeiro humano que aqui viveu. E nós somos chamados a vivermos a nossa humanidade dentro dessa perspectiva da humanidade de Jesus. Sermos humanos ou tão humanos quanto Jesus foi. Que coisa, né? E você aí com essa pretensão de achar que é um crentão, né? Eu aqui me achando um crente extraordinário. Olha como eu sou legal, sou pastor há 40 anos. Veja que crente bacaninha que eu sou. Enganado, se eu não tiver a conformação à imagem de Cristo, isso não vale de nada. Bom, para a gente concluir essa palavra, eu quero deixar com você uma reflexão sobre tudo isso que falamos, tudo isso que nós colocamos aqui para a gente pensar, refletir e buscar a direção de Deus. A obra da redenção restaura o que há de mais humano em nós. Viu, gente? Aquilo que se perdeu na gente, aquilo que impede a gente a ser uma pessoa generosa, amorosa, bondosa, essa humanidade que muitas vezes a gente vê que ela se desgasta diante das maldades, das injustiças que existem no mundo. E nós somos chamados a viver essa humanidade. E a obra da redenção, ela restaura isso que se perdeu. Esse humano, aquilo que nos desumanizou, aquilo que nos tornou uma coisa, aquilo que nos coisificou. É por causa da obra da redenção que nós não precisamos mais sentir vergonha diante de Deus de quem nós somos. Não precisa ter vergonha da sua história de vida, meu irmão, minha irmã. O que você já passou, já passou. O Senhor Jesus carregou lá na cruz todo o peso de condenação que possa existir contra você. Tudo que ele pede agora é um gesto de dizer sim. Sim à presença de Cristo. Sim à graça de Deus na sua vida. Quero deixar com você e com todos nós, claro, para mim também, esse versículo, esses dois versículos de Efésios 2, 15 e 16, para a gente ir meditando, refletindo sobre isso. O objetivo dele, o objetivo de Jesus, era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo,
por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Foi Jesus quem elaborou essa grandiosa obra da nossa redenção, nos transformando, nos dando a chance de sermos nova criatura, de vivermos a nossa humanidade de forma autêntica na presença de Deus. Amém? Quero convidar você a orar comigo, feche seus olhos nesse momento. Vamos falar com Deus, vamos colocar diante de Deus a nossa vida. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta manhã, por esta palavra, uma palavra de vida para a gente. Muito obrigado por saber que o Senhor nos redime de toda a nossa história que nos entristece, todo o nosso passado, todas as nossas ações que nos envergonharam e que nos desumanizaram, que nos coisificaram, nos tornaram insensíveis ao teu amor, à tua bondade, insensíveis ao nosso próximo, à dor dos outros. E nos ajuda, Senhor, a encontrarmos forças e que teu Espírito nos encha de fome, de sede, de vivermos, ó Pai, essa imagem de Cristo na nossa própria vida. Ó Senhor, que a nossa vida seja morada do Senhor, que o Senhor encontre lugar em nós, para a glória do teu nome, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Estamos chegando ao final de mais uma de nossas aulas aqui no nosso estudo bíblico à distância. Quero agradecer pela sua companhia. Nós vamos continuar essa série de estudos até o mês de julho e eu convido você a se esforçar para estar com a gente. Se você perdeu as aulas anteriores, dá uma olhadinha na playlist do nosso canal e você vai encontrar as aulas anteriores também. As reflexões, elas são muito importantes para a gente poder entender o que está no texto. O texto é uma espécie de uma abreviação, é um resumo do que a gente quer falar aqui. Mas nas nossas exposições, apresentamos algumas ideias, alguns aprofundamentos que também são importantes para nós. Quero convidar você a que no mês de junho comece a se planejar para acompanhar a nossa igreja na nossa nova caminhada. Estamos preparando tudo para que no mês de junho nós já comecemos a utilizar o novo espaço que será em parceria com a Igreja Anglicana de Icaraí. Então, a Igreja Anglicana de Icaraí e a Orla Oceânica vão juntos ocupar o mesmo espaço ali na rua Paulo César, número 150, bem atrás do Colégio Abel. Nós vamos começar a fazer a propaganda, fazer a divulgação, mas estamos estudando junto com o pastor Daniel Rangel uma atividade comum para que a gente possa fazer isso juntos, para que as duas igrejas possam se organizar nesse sentido. Aguarde aí mais informações e ore por nós, já estamos chegando a essa fase. Eu estou muito entusiasmado, eu estou muito feliz, porque a gente vai poder seguir. Há muita luta pela frente, há muita coisa, muita dúvida se isso vai funcionar, se não vai funcionar. Mas olha, eu estou disposto a colocar a minha vida a serviço do reino, como sempre estive. E quero convidar você a fazer o mesmo junto com a gente. Amém? Deus o abençoe. Que esse restinho de domingo de hoje seja de muita alegria e de muita paz para você e a sua família. Às 18 horas, estaremos de volta neste canal com mais uma mensagem da série Conflitos Familiares. É a última e eu convido você a participar com a gente. 18 horas aqui no nosso canal.